Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cardoso, sejam bem-vindos a mais um episódio do Citalks. Olá pessoal, Marco Cardoso, sejam muito bem-vindos ao Citalks, mais um episódio para vocês. Hoje o nosso convidado, para mim é de casa, de casa, né? Casa, mas de da longe. terrinha, é da terrinha. Muito bacana, ó. Profissional com mais de 19 anos de experiência em tecnologia, com forte atuação em gestão de TI, governança, segurança da informação e transformação digital. Possui formação em ciência da computação e MBA em gestão de TI, atua como líder estratégico, né, unindo inovação, agilidade e foco no negócio, é certificado em metodologias como Scrum, OKR e possui especialização em cibersegurança. Bem-vindo, Aldo Oliveira. Opa, obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite. Como bom conterrâneo aí da Maria, feliz por estar aqui, contribuindo com vocês, trazer um pouquinho da minha experiência e conversar sobre diversos assuntos, que é o objetivo, né? Marcos também, em nome da C-Level aí, do grupo. Também agradecer essa oportunidade. Eu tenho sempre agradecido muito o que tem acontecido comigo, profissionalmente, pessoalmente. Então, tenho esse sentimento de gratidão. Eu acho que Deus fez essa união entre a gente aqui para eu estar aqui. Eu acho que eu não estou aqui por acaso. De repente, eu acho que Ele quis que eu estivesse aqui hoje. Então, como bom católico, eu queria falar sobre isso. Mas vamos lá, tenho algumas coisas para falar para vocês hoje. Mas muito bacana você começar dizendo isso, porque eu falo o seguinte, né? Acho que nada na vida é por acaso. Eu já falei muito, no passado eu falava isso. Não, tem coisa que está acontecendo por acaso. Né? E depois de alguns acontecimentos que eu tive na minha vida, alguns específicos, percebi que nada por acaso. Tem alguém que vai guiando a gente. Então, a gente é muito pequeno, na verdade. E eu falo, para mim hoje, tempo de Deus. Eu estar hoje aqui foi o tempo de Deus. Tenho convicção disso. Eu vou contar um pouquinho da minha historinha, como eu cheguei na última empresa. Então, vamos embora. Vamos falar um pouquinho, aí a gente vai conversando. Vamos começar devagar aí. Vamos lá, Aldo. Conta aí onde você nasceu. Bem, como eu falei, sou nordestino, né? Eu fui registrado em Juazeiro da Bahia, mas eu nasci em Sobradinho. Sobradinho é o interior da Bahia. Meu pai era dentista da Chess, eu falo era porque ele já é falecido, seu Aldo. E quando ele foi lá para Sobradinho, né, como um dentista, a gente nasceu lá, foi registrado em Juazeiro da Bahia, mas com 3 anos eu fui para Recife. Então, eu me considero hoje um pernambucano nato, barrista, muito barrista, por sinal, torcedor do Esporte Clube do Recife. A gente tem sempre a maior avenida do Brasil, a maior... Pernambuco, meu país, a gente fala lá, né? A gente tem esse barrismo bem nítido lá, quem for lá sabe, é o maior carnaval do mundo, é o maior São João do mundo, então a gente tem muito isso lá. Então eu sou baiano, mas aí me considero um pernambucano hoje. Eu sou um baiano de nascença, eu falo assim, baiano de nascença e pernambucano de coração. É isso mesmo. Mas sua infância, então, aconteceu ali tudo em Pernambuco. Pernambuco. E como que você era ali quando criança? Era mais nerd? Não, pior que não. Assim, eu desenvolvi isso, depois eu vou explicar. Mas assim, a minha infância, ela foi muito vivida. De bolinha de gude a brincar de brincadeiras diversas. Brinquei muito, muito mesmo. Só que tem um momento da adolescência que você começa a desvirtuar, né? Então, meu pai naquele momento lá me deu um computador, então já comecei a usar um pouquinho o computador. Como bom nerd aí, joguei muito videogame na minha vida, ainda jogo. É um hobby para mim hoje, é um hobby que faz com que eu saia, talvez, dos problemas, vamos dizer assim, e eu faça com que eu tenha amigos, tenho grupos de WhatsApp que a gente joga jogos, marca para jogar. Então, assim, é um hobby meu, é um dos hobbies, tá? Que eu faço com carinho e faço bem feito. Então, nerd, sim. Quinta série sempre. Eu sou um quinta série nato. Eu falo nato porque existem brincadeiras de quinta série que estão sempre vigentes entre a gente. Eu não paro de brincar disso daí. Mas tento manter pelo menos a postura profissionalmente, né? Mas saindo da empresa aí com meus amigos é quinta série nato. Então, assim, brinquei muito. Aproveitei bem a minha infância. Muito, muito mesmo. A quinta série faz a gente ficar mais jovem, né? Com certeza. Então não importa a idade, a idade dos anos ali, importa é a mental, né? Marcos, eu tenho um amigo hoje que ele tem 40, acho que é 45, 46.
quando a gente se encontra, a gente se sente quinta série de 20 anos falando as mesmas besteiras. Então assim, eu não tô no 46, eu sou um pouquinho mais novo, mas quando a gente se encontra e começa o grupo, a gente assim, é tudo... A gente chama lá no nosso estado, aí falando para vocês, tem alguns termos pernambuquês, a gente chama tudo de donzelo. Então são os donzelos. E continua, a gente é isso aí. Muito bom. Aí, quando você era ali mais adolescente, você falou que ganhou o computador, aí foi aí que você começou a ter o interesse pela área de tecnologia? Então, antes do computador, tinha um videogame, nasceu o videogame, então fiz o histórico aí dos videogames aí, né, do Master System até o Nintendo 64, vamos dizer assim. E depois chegou o momento que eu tive o computador. Então, meu pai, um pouquinho visionário, dentista, comprou naquela época, sabe para quê? Para fazer um imposto de renda dele e para acessar o Banco do Brasil. Era isso que ele queria. Ele não queria ir no Banco do Brasil. Ele colocou lá para começar a fazer algumas operações no Banco do Brasil. Naquela época era um X86. Eu ia te perguntar isso. Qual era o computador? X86, branquinho, com tela que protegia a tela... Não sei se vocês tiveram, mas tela que protegia a visão. Sim. Isso a gente não vê hoje, isso é relíquia. Com disquetezinho, todo... a gente só podia entrar 2 horas da tarde no sábado, né? Porque era para reduzir custo, né? Tinha aquele redução de custo. Mas ele deu, eu fui pegando gosto pelo equipamento, mas eu vou contar para vocês lá na frente, mas nunca foi assim, tô fazendo para trabalhar na área de TI. Era mais para entender, para escutar minha musiquinha no Inamp, para acessar o Mirk, que foi do Mirk, a época do Mirk, a gente tinha canais de Mirk na época do colégio, a gente evoluiu para outro, que eu não estou recordando agora, mas... ICQ, não, ICQ era Mirk, né? Mas aí teve um do MSN, né? A gente evoluiu para o MSN, aí surgiu o Orkut, então eu vivi essa evolução digital toda através desse computador. Ele já pegou bem para frente do que eu peguei, porque eu peguei e não tinha o Inamp. Você falando no Inamp me veio, né? Eu peguei todos os meus CDs, converti todos eles em MP3, né? Todos. Eu tinha mais de 200 CDs. Né? E aí fala assim, que maravilha, ó, coloco num aparelhinho desse tamanho e tudo isso. E Marcos, chega engraçado, né? Que meu pai, como um bom boêmio, eu vou falar um pouquinho dele em alguns momentos aqui, tá? Sim. Como um bom boêmio, meu pai tem LP, vários LPs em casa. Eu nasci com uma cultura musical muito boa, muito decorrente disso. E ele chegou um momento que ele queria tirar aquilo ali e trazer para um meio digital. Só que naquela época não tinha ainda. Infelizmente ele não chegou nesse momento, porque ele faleceu quando eu tinha 14 anos. Ele 49. Mas aí a gente foi muito cedo. Dentista ele, da Chesf. Mas aí ele não chegou no momento, por exemplo, de eu ter esse momento de trazer o analógico para o digital para ele. Mas ele, como um bom boêmio, enfim, sempre estava lá com o LP dele e tudinho. Aí o Inamp, você está falando hoje, hoje pra gente tecnologia é muito fácil, né? A gente fala, pô, mas tem o Inamp. Mas quem gostava, a gente está voltando ao passado. Sim. Eu tenho amigos que estão comprando, por exemplo, o LP, e quem tem LP hoje é mosca branca. Então, quem tem seu LPzinho lá, o disco que você quiser hoje é mosca branca. Então, está voltando. A gente percebe isso na tecnologia. É tão tecnológico e a gente, não, mas eu quero uma coisa mais tranquila. Eu quero escutar o meu LP arranhado para eu limpar a agulha. Quero poder levantar e virar ao lado. Virar ao lado. Isso é importante. Eu acho que na tecnologia, de forma geral, é importante isso daí. A gente entender como era e como é hoje. Para a gente dar o valor. Vamos dizer assim, poxa, hoje e o que foi lá atrás de evolução é enorme. Mas eu vou te dar uma dica, então. Faz o que eu fiz. Você compra um toca-discos, que já tem o cabo de saída lá e você já consegue transformar em MP3 e aí, onde ele tiver, ele vai ouvir também em MP3, vai ser. Entendeu? Meu pai é fantástico. E aí você tem as duas opções, entendeu? Eu recentemente escutei na casa de um amigo meu, assim, quando eu cheguei, ele botou Tim Maia. Aí eu, não, aí é pra me quebrar, né, meu amigo? Aí me segurei, tudinho, porque meu pai era um fã de Tim Maia. E adquiri também, né, Tim Maia. Eu tenho uma cultura eclética, escuto tudo, mas eu gosto muito de MPB, muito decorrente do meu pai. Música internacional também, Bee Gees, outros, enfim, a minha cultura é muito boa. Isso é bom, então. Um presente de pai, né? Porque hoje em dia o que mais falta é o pessoal com bom gosto musical. É verdade. Tem umas coisas estranhas hoje em dia. Mas enfim. E como que foi a sua chegada na sua primeira experiência profissional, Aldo? Veja, como foi que Aldo chegou vou falar um pouquinho como foi que Aldo chegou na tecnologia, tá?
volto a falar do meu pai. Então, como eu falei, é uma referência para mim. Não só ele, como minha mãe, Dona Divanice aí. Um beijo para você. Você sabe que você é minha mãe, amo você de paixão. E você foi um dos motivos que eu estou hoje aqui. Não só você, mas Deus também fez com que eu estivesse aqui. Maria, eu queria seguir a carreira do meu pai. Dentista, muito bem respeitado. E eu queria seguir. Tentei ciências biomédicas e odonto nas 2 tentativas de vestibular. Naquele momento não passei. Aí volto a falar, porque Deus não quis. Eu acho assim, não era o meu momento. E minha mãe, muito visionária, olhou o mercado e falou, por que você não faz ciência da computação? Aí eu, não mãe, não tenho aptidão, eu não quero. Tipo assim, eu falei, não, eu gosto de computador, eu gosto de tudo, mas não é a mesma coisa. E ela falou para mim, lhe inscrevi no curso e você vai fazer. Você vai fazer vestibular e depois você decide. E ela lá, eu não passei novamente nas 2. E eu, por decisão, ela faça. Se você não gostar, você sai e volta para trás. E o curso de ciência da computação eu fiz na Católica. Tinha uma regra, assim, uma regra não, era uma conversa informal, assim, se você passar do 5º período, você tem que fazer o curso completo. Então, assim, até o 5º período, para mim foi muito esforço, porque naquela época eu tinha um filho pequenininho, Arthur, também dar um beijo aí para ele, um abraço, Arthur. E você foi força para mim durante muito tempo, para que eu não desistisse do curso, para que eu concluísse. Hoje ele está com 18 anos, então Arthurzão, a gente fala aí, né? Já está querendo medicina. Já tem asa própria. Já tem asa própria, tá aí. Tentei trazer para a computação, tentei levar ele para um ambiente computacional, para pelo menos um atrativo, mas não foi. Mas ele desejou ser feliz, né? Ele desejou ser Então, naquele momento, eu fiz ciência da computação, concluí o curso. Não concluí como eu gostaria, assim, fazendo os 5 anos certinho, mas, novamente, deu tudo certo. Concluí o curso, me formei, passei pelas cadeiras todas, tudo tranquilo. E hoje sou muito feliz na minha área. Não é, entanto, que já fiz 2 pós em gestão de tecnologia da informação e comunicação, instituições diferentes. Eu gosto de gestão, gosto de liderar. Eu agora já estou na 3ª pós e não pretendo parar. Então, assim, tem alguns objetivos profissionais, estão bem traçados. E é isso. Então, a ciência da computação veio muito assim, incentivo da minha mãe. E hoje eu sou grato demais porque ela me colocou na área que eu amo de paixão. Que legal. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Mãe sabe o caminho. E minha mãe, visionária, tá? E outra, porque... ela, naquela época, ela teve essa visão. Veja, o boom que a nossa área deu, né? A gente saiu de uma época que ou você se formava para ser infraestrutura ou sistema. Era um ou outro. Sim. E veja quantas áreas a gente tem possibilidades tem hoje, né? E aí, falando um pouco da tua mãe, como é que veio isso na cabeça dela? Ela trabalhava fora de casa? Ela era dona de casa? Minha mãe Como é que ela teve esse estalo? Porque assim, vamos lá, não é muito comum. Sim. Né? Não é muito comum, né? Esse tipo de estalo, de falar assim, acho que isso aqui é uma profissão do futuro ali e tal. Naquele momento, meu pai optou que minha mãe não trabalhasse, cuidasse dos filhos. Era uma tradição normal e a gente foi bem cuidado pela minha mãe, né? Sempre atenta, sempre cuidando. Sempre cobrando. Mas ela era, pelo jeito, ligada, né? Cobrada. E assim, Marcos, eu não sei porque ela teve esse insight de dizer assim, faça a ciência da computação. Mas ela curioso agora. A gente um dia pode... Vou ter que falar com a senhora qualquer dia para buscar essa informação. E ela me escreveu, falou, você vai fazer, não sei porquê, e eu tô aqui. Assim, ela deve ter tido uma conversa com alguém ou com algum colega. Eu vou procurar saber, eu nunca fui curioso de saber. Mas hoje sou grato demais a estar em computação muito por conta dela. Ela foi a minha incentivadora. Em todos os sentidos, tá? Desde o começo, que foi lá comigo fazer a matrícula, que foi lá comigo... naquela época a gente não estava bem financeiramente, então, por exemplo, consegui um desconto para eu fazer a disciplina até o máximo que eu pudesse, né? Tinha uma regrinha lá, se reprovasse uma cadeira, eu perdia, então eu me dediquei bastante. Então, assim, ela foi, assim, sempre estava comigo em todos os momentos. Na pós agora também, teve umas 2 pós que ela falou, vá, faça. Eu peço opinião a ela hoje ainda. Essa última, inclusive, mãe, nós tá muito atarefado aí no trabalho, tudo. Ela, meu filho, faça.
E diziam não para a mãe. Ela tem um lifelong learning, que a gente fala de aprendizado para toda a vida. É bem isso. E eu escuto muito minha mãe, muito mesmo. Você sabe, né, Aldo, que o nosso intuito aqui no programa, se você já viu, assistiu os episódios, né, a gente fala, assim, de tecnologia, mas a gente fala dessas histórias de vida, porque, assim, não é fácil chegar onde chega, né? Se você for comparar com o país, infelizmente o nosso país não é tão receptivo a todo mundo, né? Você sabe que tanto você, eu, Maria, né, a gente faz parte de uma outra classe porque, assim, a gente teve que ralar para chegar lá, né? As pessoas, quando olham para a gente, acham que talvez tenha sido fácil. Né? Ninguém sabe quanto você já se agachou para ficar, eventualmente, plugando cabo, né? Limpando máquina, fazendo as coisas, não é? E assim, Marco, isso eu tenho orgulho de falar. Eu comecei como estagiário em várias empresas. Eu vou explicar para vocês por que várias. Naquele momento eu estava estagiário com um filho recém-nascido e também na barriga da minha ex-esposa e eu precisava trabalhar. Quantos anos mais ou menos você tinha nessa época ali? Nessa época eu tinha 20 anos. Não, 21. 21 anos. De 20 para 21. Foi novo. Fui recente. Fui para recente, mas enfim. Então naquele momento eu saí de uma empresa que eu vendia acessórios de tecnologia, que me deu uma bagagem muito importante, principalmente assim, conhecer mais sobre placa-mãe, mais sobre tudo. Memória, o que o que fazia, comecei a formatar minhas primeiras máquinas, entender como é que funcionava, quando dava um problema, o que é que fazia, por que parou. Então, assim, eu fui adquirindo bagagens. Até então, comecei a estagiar. Então, estagiei em alguns órgãos importantes, entre eles a CBTU, que foi uma escola para mim. CBTU é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Pernambuco. Tenho amigos de lá que ficaram. De lá eu fui para o Sebrae e depois INSS. Então chegou um momento que eu estagiava. Aí eu vou te dizer para vocês assim, o que dá bagagem, que hoje a gente percebe que essa nova geração talvez não viveu ou vá viver o que a gente viveu. Mas, Marco, eu estagiava de manhã em uma unidade relativamente distante e à tarde na outra. Como é que eu fazia para me deslocar? Entre uma unidade e outra, no trem, eu almoçava e ia para outra. E terminando isso, eu ia à noite para a faculdade e no outro dia tudo começava com um filho pequeno. Então, assim, me deu bagagem. Hoje, talvez, essa bagagem me dá, assim, para dizer assim, o quanto foi bom eu ter passado por isso. Eu agradeço demais. Te trouxe responsabilidade, com certeza, né? Tudo. A gente pensa que não, mas os soft skills a gente adquire assim. Sim. O hard a gente adquire estudando. Sim. E o software a gente adquire assim, visões e, enfim, vivenciando, né? Sentir, por exemplo, um funcionário teu que está passando por um momento desse de relação, tem que saber assim, ó, é importante para ele fazer isso. Lá na frente vai te dar uma bagagem. Então, assim, a gente tem que ter essa visão, sabe? E consegui o meu primeiro emprego, CLT, uma vitória enorme. Naquela época eu precisava de uma coisa mais estável, né? E fui para mim é uma escola, tá? Que é o ramo de concessionária de veículos. Então, foi uma escola para mim que o que você falou. Eu comecei como analista de suporte júnior e cheguei ao sênior. E o que você falou, de desplugar cabo, a limpar setor, a fazer tudo, eu fazia. Eu não tinha esse problema. E ainda faço, mas eu tento me policiar. No cargo de gestão, a gente tem que às vezes se policiar. É difícil largar o técnico, é difícil. Né? É assim, eu estava conversando com um fornecedor meu, rapaz, eu não lembro a última vez que eu formatei uma máquina, mas eu tenho evitado, mas eu faço. Tem hora que um amigo liga aí, ó, preciso formatar a tua máquina. Inclusive um amigo Bruno Isis aí, eu tô devendo essa formatação, eu sei, é tempo, mas eu vou fazer, são meus compadres aí, são pessoas fenomenais aí para mim. E sempre apoio eles, por exemplo, eles têm um escritóriozinho de arquitetura, não vou falar escritóriozinho, um escritóriozão, né? E quando a gente tava aqui, eu preciso formatar a máquina, eu levo ela para casa, no final de semana eu tô estudando, eu vou lá, fazia, devolvia, não tenho problema com isso. Mas assim, hoje eu tenho focado mais em gestão. Então, gestão não é descer a cadeira, não é isso. Se precisar, eu desço, sem problema nenhum. Se ser hands-on, como o pessoal fala, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Mas aí eu tento dar um foco maior, porque é o objetivo. Então, eu tenho me capacitado mais para exercer o que eu tenho que fazer. Então, assim, contando um pouquinho da história, foi essa. Penso assim, que hoje eu estou em uma empresa que, por exemplo, me dá uma parte de gestão muito melhor.
Então, hoje eu tenho analistas de governança abaixo de mim. Então, hoje a gente desenvolve vários projetos. Então, eu tenho, por exemplo, utilizo uma metodologia ágil já com os meninos. A gente utiliza bem feito, sai em projetos, com acompanhamento de projetos, começo, meio e fim. Então, assim, a parte de gestão agora está bem organizada. Então, assim, estudei OKR, tirei certificação OKR e o próximo passo, embora a empresa atual já trabalhe com OKR também, mas eu quero trazer um OKR, eu falo, a minha gestão ágil para o meu departamento, ela é um pouco adaptável. Eu não sigo todo o rito, mas o que é que eu faço? Eu adapto em alguns momentos para dar certo. E está dando super certo. Eu estou fazendo entregas excepcionais. Ao ponto de, assim, eu estou começando agora a fazer relatórios executivos para dizer assim, está fazendo sentido utilizar ela. Então, eu utilizo o Scrum, poderia usar qualquer uma outra. E agora o OKR. Aí eu quero o OKR adaptar ao meu cenário. Tipo assim, eu colocar o meu objetivo, não vai ser da empresa, mas o objetivo do meu setor e a gente ter os OKRs para a gente poder tratar isso com a equipe de governança. Então, foi o próximo passo. Estudei, tirei a certificação, incentivo os meus analistas também a estudarem, também é o que eu mais faço lá. Todos vocês aí, eles sabem que é o que eu mais quero, é que vocês estudem, se certifiquem. É o que eu falo, o conhecimento sempre vai ser de vocês, independente. Então eu falo muito para as minhas equipes, um abraço para a minha equipe hoje atual de Recife e de outros estados, né? Porque eu gerencio hoje 18 pessoas. Mas um abraço para todos, estou com vocês sempre, você sabe que vocês podem sempre contar comigo. E assim, o feeling hoje, para mim, é estudem, para a gente trazer uma melhoria para cada um e para o setor. Sua equipe é muito bacana, inclusive. Um abraço, galera. Todos que eu converso são sempre muito simpáticos, muito atenciosos. Tem um pessoal lá, são muito elogiados. E não é por conta de mim, já é de um histórico passado. Eu só estou conduzindo o que eles fizeram. Pessoas maravilhosas lá. Você já está falando quase da empresa atual ali, mas ainda tem que voltar um pouquinho ali para trás. Seguro. Você saiu lá do analista sênior, né? Onde você fez bastante coisa ali lá do começo. Isso. Quando é que você começa a assumir a primeira cadeira de gestão e como é que isso aconteceu na sua vida? Quando é que eu começo a ser líder? Eu acho que essa é a principal pergunta. Eu fui para uma empresa de Salvador. A concessionária de veículos, ela tinha um software de gestão, o RP deles lá, que era... No nosso caso, a empresa era sediada em Salvador. Então, eu acredito que seja ainda o maior software na área de gestão de concessionária de veículos. Então, teve um momento, Marcos, que eu pensei assim, eu preciso melhorar algumas coisas minhas, alguns hard skills, e eu preciso, por exemplo, estar mais a fundo do sistema. Então, eu decidi, naquele momento, optar para ir para essa empresa. Então, eu fui para essa empresa, passei 2 anos implantando o sistema, conhecendo todo o ecossistema deles, outras concessionárias, outras empresas, outras visões, e chegou um momento que me falaram, a partir de agora você vai liderar uma implantação. E isso foi um desafio muito grande, assim, aquele friozinho na barriga que a gente sente, quem é atleta, seja profissional, amador, que assim, toda vez sente e é bom, eu senti. Então, lidar com pessoas, programar, fazer toda essa parte, saber que aquele analista não vai poder. Então, assim, eu fui entendendo, eu acho que o gatilho para mim foi nessa empresa chamada Dealernet. Não sei se eu posso falar, mas... Sim, pode. Aqui você pode falar qualquer coisa. Pode falar nome, né? Você não tem, aqui não tem problema, não. Agradecer também a um grande... Tive vários professores lá, vários. Eu acho que vai ser injusto eu falar de um só. Então, eu acho que... mas tive grandes professores lá que me falaram assim... eu vou falar de um especificamente, vou falar para ele porque é importante ele saber disso, mas Eduardo Duda, para quem não conhece, que hoje está trabalhando em outra área, mas você foi um grande professor para mim. Você não tem noção quanto eu lhe observava como líder. E isso trouxe para mim, Marcos, uma visão de liderança. Então, nesse momento, eu tive a visão de liderança e durante esses 2 anos, o que foi que eu fiz? Poxa, gostei, quero sair da parte de analista, quero gerenciar pessoas e trazer esse conceito para mim. Qual foi a minha estratégia? Eu pedi para sair da empresa, conversei com um sócio da empresa que eu passei quase 9 anos, 9 anos e um pouquinho. Falei, se tiver uma oportunidade, eu quero voltar, já estou com mais hard skill no sistema, eu tenho uma parte de infraestrutura e sistemas agora, eu acho que eu me sinto mais capaz de, por exemplo, coordenar. E ele falou, Aldo, tem uma vaga de gerente de TI aqui, você topa? Eu topo. No mesmo dia, eu liguei para a empresa de Salvador, expliquei a minha situação e já fui me organizando para assim, eu vou voltar, vou ser gestor, vou voltar para a concessionária de veículos como gestor agora, mas gerir
eu precisava de, por exemplo, algum curso, eu fiquei pensando, poxa, eu preciso de alguma coisa, o que é que eu preciso? Eu sei que existem gestões hoje que não fazem e resolvem. Mas poxa, vou procurar alguma na área de tecnologia. Então eu já vim meio que casado assim, pensando, vou entrar, mas com um ano, eu vou sentir, né, com um ano eu já preciso fazer uma pós em gestão de tecnologia da informação. Aí fiz na Federal, passei durante esse tempo lá com a Federal, tudinho, adquiri um network muito importante para mim, professores, como a gente citou aqui, né, Silvio Meira da Federal, um grande visionário, a gente sabe disso, né, a gente estava nos bastidores aqui conversando sobre ele. Convide ele para vir aqui. Silvio, eu vou mandar esse link para você. O Marcos me pediu essa ponte. Eu vou fazer essa ponte em Recife. Para quando você estiver em São Paulo aqui, se você tiver a disponibilidade, vem até aqui. Porque assim, somos seus fãs. E a gente quer trazer esse movimento de o que a gente sabe já, mas trazer o que você tem a contribuir para a sociedade, que é muito, você esteja aqui com a gente. Então fica meu convite também, o meu do Marcos aí. E contar Maria. a sua história de vida para todo mundo. Né? Todo mundo lhe vê como um grande mestre aí de tecnologia, né? Futurismo e tal, né? Mas tem uma história de vida aí por trás também. Né? Que me permita, Silvio, eu vou trazer só uma que eu falei aqui para os meninos. Eu falei que um pé seu é maior que o outro, mas depois você conta a sua história. Aí, assim, Marcos, aí foi quando eu voltei, me programei para uma pós em gestão, não sentindo satisfeito, concluí ela e remeti mais uma pós, só que uma foi na Federal de Pernambuco e outra foi no Instituto Federal. Mesmo curso, gestão de tecnologia da informação e comunicação, só que com visões diferentes, uma acadêmica e outra profissional. Mas me trouxe gaps que uma não tinha e outra não tinha. E despertou outros insights em mim. Outras coisas assim, eu pretendo fazer. Tá na caixinha de o que eu tenho que fazer. Aí quando eu vou fazer, é essa parte que para mim tá sendo assim, bem organizada. E fiquei como gestor durante 9 anos no Grupo Sael. É um grupo importante lá de Recife, é um grupo familiar. Também mandar um abraço aqui para Evandro. Evandro e seu Lau também, né? Foram pessoas importantes na minha vida, principalmente Evandro. Uma família de uma humildade enorme. São pessoas que prezam pelo atendimento. Você em concessionária hoje, é o que eu estava comentando ontem com um amigo. O que faz com que a gente volte para a concessionária é o atendimento. Como você é tratado. Porque carro todo mundo tem preço, carro todo mundo tem a margem para poder trabalhar, mas assim, quando dá um problema, o pós-vendas, quem é que resolve? Quando a gente vende e tem uma pessoa por trás, eu vou resolver teu problema. Que é o que a gente faz hoje com os nossos clientes internos. Então, assim, e parte de varejo me trouxe muito essa ideia de assim, atender o melhor possível, no meu caso, os meus clientes. Que os meus clientes hoje são os colaboradores das empresas que eu passo. Então, eu tive essa visão, eu tive escola, a área de concessionária de veículos para mim foi uma escola enorme para mim, em todos os sentidos. Então, assim, graças a Deus, pude participar desse momento. E passei, Marcos, 9 anos como gestor, fui convidado para um outro grupo também. Também desejar... vai ter muito momento de gratidão, tá? Eu estou falando, agradecendo, e essa câmerazinha lá, mas tive um outro profissional, assim, que para mim é fora da curva. Chama-se André Almeida. Então, eu fui convidado naquela época, muito por desejo meu também. Eu estava num momento de estagnação, de 9 anos, eu não estava evoluindo. Aí eu, preciso pelo menos estar respirando outro grupo. Outras pessoas, outras visões, outros gestores, enfim. E nessa paquera aí, profissionalmente, entre eu e André Almeida, que foi até aqui em São Paulo, a gente veio para um evento aqui da NIT, que é uma empresa importante aqui na parte de gestão de concessionária. Ela dá essa consultoria na parte de gestão de concessionária. Eu fiquei no curso do lado de André Almeida. E eu sabia que, assim, eu sabia quem era o André Almeida só de eventos e tal, mas não sabia o quanto bom ele era profissional. E daquela visão ali de sentar do lado dele e entender quem ele era, surgiu um convite. Na verdade, posso falar que surgiu... eu procurei ele e falei assim, se um dia tiver uma oportunidade na empresa que você tiver e você quiser conversar comigo, eu estou à disposição. E com 2 semanas ele me ligou, Aldo, vai ter, vem aqui pra gente conversar.
Então foi pro grupo Honda, que chama-se Grupo Outline, é um grupo lá de Recife. Tem 5 concessionárias Honda, são todas Honda. E fiquei 1 ano lá. Também agradecer aqui a André Almeida, a Dona Tereza também, Dona Cláudia, Dona Gilda, são as sócias lá, também agradecer também sempre a eles. Mas André Almeida foi um professor para mim, de muitas coisas, assim, de comportamento, de integridade, ética, já tinha, mas assim, eu percebia o quanto ele era assim, e ele é pro grupo. Profissional de 30 anos, enfim, não é 30 dias, são 30 anos de casa. E passei 1 ano e 2 meses lá, fui um pouquinho disruptivo, acho que até demais, assim, eu não queria fazer o mesmo do mesmo, eu queria, assim, eu via algumas coisas que não estavam em compliance e quis colocar a mão na massa. Então, voltei a ser analista, tá, Marcos? Configurar equipamento, fazer essa parte. E a gente voltou de projetos, acredito que eu entreguei durante esse 1 ano, eu não sei se foi 34, foi 44, mas foram projetos importantes para a empresa. Então, coisas básicas que precisavam fazer lá, a gente fez. Então, assim, saí de lá com o dever cumprido. Saí de lá muito, muito tranquilo. Então, continuei essa parte de gestão hoje na MV. Então, a MV é uma empresa visionária também no ramo hospitalar. Hoje é a maior empresa Health Tech na parte de gestão, de software de gestão hospitalar. Vamos fazer 38 anos agora. Temos como sócio Paulo Magnus, um ser visionário também. Conheço o Paulinho lá, né? A gente brinca de jogar futevôlei lá. Competitivo, não gosta de perder. E eu conheci ele, é uma história um pouco engraçada. Eu cheguei lá na empresa, tudo, e pratico alguns esportes também. Eu não comentei, mas um deles é o futevôlei. Então, já venho há muito tempo praticando futevôlei, quis sair do futebol, vi meus amigos todos se machucando, tudo operando o joelho. Eu, não quero isso pra mim, eu quero uma vida longa de alguma coisa. Pratico corrida, natação, bicicleta. Não sou triatleta, mas estou me organizando. Mas há muito tempo sempre pratiquei esporte. Eu tenho uma vida esportista muito ativa. Então, já fui federado aí, já joguei futsal aí por clubes. Só não fui jogador de futebol, mas tenho um grande amigo que foi e hoje me realizou. Assim, poxa, eu poderia ter chegado? Poderia. Minha mãe, dona Divanice, falou assim, olha, era uma coisa que ela me dizia assim, você pode fazer as duas coisas juntos, mas vai ter um momento que você vai ter que decidir. E eu tive que decidir. Foi um momento difícil na minha vida. Esse meu amigo hoje, Hernandes, hoje seleção brasileira, jogou no São Paulo. Sim. Tem uma fotinha dele lá, a gente na época do colégio, enfim, jogamos. Eu era banco dele, tá? Eu não era mais que ele não, então não foi arrependimento não. Mas conheço a família dele, Dona Maria Tereza. E naquele momento, Marcos, eu tive que decidir um momento difícil da minha vida, se era continuar na minha vida esportista ou não. E minha mãe me deixou à vontade. Teve um episódio, vou contar aqui também, vai ficar público aqui, eu acho que... a primeira vez. Não, eu conto para algumas pessoas, mas eu acho que é importante, como a gente tá falando, mas agora você está contando para todo mundo. Eu acho que assim, que a gente aqui, como formador de opinião, como, enfim... teve um momento da minha vida na 7ª série que eu estava dando mais foco ao esporte. E teve uma disciplina que eu tirei 0. E minha mãe falou, se você agora me deu um carão, né? Falou assim, olha, você vai sair do futsal se você passar com a nota, passar, né? Na disciplina, você volta. Pronto, foi um aprendizado para mim. O quanto eu tenho que equilibrar. Então, naquele momento eu não tinha essa noção de equilíbrio, de futebol, dessas coisas, de esportes. Enfim, então, voltando um pouquinho atrás, falando de Paulinho, eu conheci Paulo Magnus aí. Entrei na empresa, tava olhando lá o futebol e tal, e assim, querendo jogar, mas tímido, ainda um pouquinho. E ele teve um dia que um amigo chamou, vamos jogar aqui, aí quem foi minha primeira dupla para jogar? Paulo Magnus. Eita. Aí eu sabia quem era Paulo, mas eu fiquei todo receoso de jogar com ele, né? Então a gente jogou, acabou jogando junto e nesse dia ganhamos todas. Então ganhei pontos.
Ainda bem. Ainda bem, né? Então, aí eu fui na próxima, ele me chamou, bora jogar, aí eu, tá bom, Paulo, aí joguei. Mas assim, é um cara fantástico, um cara... Mas confessa uma coisa pra nós aqui, o pessoal perdeu porque era ele? Não, ou não? não. Porque se eu for jogar com o chefe, eu vou deixar ele ganhar, sinceramente. Teve outra história, eu vou contar pra vocês. Não, o pior que Paulo é o seguinte, Marcos, aparenta assim, né? Você falou que ele é competitivo. Competitivo, né? Ele assim, pelo pouco que eu conheço o Paulo, ele foi um atleta de vôlei e acredito que não conseguiu mais evoluir, eu não sei se por lesão, e foi pro futevôlei. É normal também essa transição. Sim. Futevôlei, vôlei, futevôlei. E ano passado a gente fez um campeonato lá na empresa, o primeiro campeonato de futevôlei. Tive a honra de participar também. E eu peguei uma dupla que não era Paulo. E Paulo pegou outra dupla também. A gente não jogou junto. Eu saí, fui desclassificado logo no início. E Paulo foi até a final. E a gente, poxa, Paulo foi até a final por quê? Porque ele joga muito futevôlei. E na final ele teve a humildade de falar assim, ó, não faz sentido eu ganhar, eu acho que o campeonato é para todo mundo, e ele teve essa, fala assim, vocês merecem ganhar. Então teve essa visão assim, seria legal, tudinho, mas eu acho que essa postura dele assim, poxa, eu vou ganhar, não, que vai ganhar todo mundo. E a gente fez esse movimento lá e eu achei essa postura dele assim, excepcional. Dizendo assim, ó, não é porque eu vou ganhar não, eu poderia ganhar, ele jogando bem, poderia, mas não, você vai ganhar. E teve essa postura de trazer uma outra pessoa para ganhar, para incentivar o esporte, para fazer esse movimento. Então hoje a gente tem nossa peladinha ainda, segunda e quarta. A gente joga lá quando não tem, aí. Mas aí vim para a MV, empresa, como falei, só que eu vim para a MV também com cargo de gestão. Estou há 1 ano na MV. E participando e evoluindo muito em tão pouco tempo. A MV hoje, para mim, é uma empresa, para mim, que tá assim, profissionalmente está agregando muito a minha evolução profissional. Então, participo de vários programas lá. Um deles, inovação. Tem uma parte agora, a gente está fazendo essa parte agora de liderança lá dentro. Eu vou ser coach em breve de algumas pessoas que se inscreverem para mim. Tem um programa lá de liderança também. Também mandar um abraço aqui para a Elaine, toda a sua equipe, Elaine, e pessoas que fazem a MV, o que é hoje, né? A empresa que eu sempre, quando eu posso, eu elogio as meninas. A gente tem um RH lá que é gente de gestão excepcional. Não vi nenhuma empresa isso. E assim, durante esse tempo, eu tenho feito outros programas para evoluir. Então, assim, eu como um inquieto, falo assim, Aldo, gerente de TI, mas está olhando sempre outras áreas. Então, estou me aperfeiçoando agora, estudando mais sobre inteligência artificial, quero entender mais aprofundado sobre cibersegurança, não é o meu conceito, mas outros temas que estão acontecendo. Então, tenho buscado sempre não parar, que é igual a médico, a gente é igual a médico, né? Se parar no tempo, aí fica desatualizado. Não tem como. E no nosso caso especificamente, está muito rápido. Então, assim, o que hoje é um assunto, um hype do momento, semanalmente você tem, por exemplo, você falou de IA, semanalmente você tem uma IA falando que é melhor do que a outra. Exatamente. E aí você não pode deixar de ver, porque senão você pode ficar para trás. Fica para trás. Então, durante esse tempo, Marcos, estou hoje na MV, eu falo que estou, né, como gerente, eu não sou gerente, estou como gerente. Estou muito feliz lá, mas aprendendo e ensinando, que eu acho que é importante para a gente como gerente. Eu lidero hoje uma equipe de 18 pessoas, espalhadas pelo Brasil todo. Então, a gente tem unidades em Florianópolis, temos unidades Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Piauí, Recife, Fortaleza, Panamá, Costa Rica. Então, estamos num momento de ascensão muito grande. Então, assim, tenho me aperfeiçoado, inclusive, sentindo a necessidade, inclusive, do inglês. Que é um ponto, assim, que comecei, fiz tudinho, mas eu não dei a importância. Então, hoje já sinto essa necessidade, que não é tarde para a gente voltar, né? Não é tarde, porque você tem que imaginar. Inclusive, você pode voltar, se você quiser, fazer um agrado para o pai aí, se formar em odontologia. Porque, meu amigo, você vai viver até 100 anos, se você for pensar. Eu falo assim, no passado, você chegava lá 60, você achava que você já estava chegando no final. Hoje em dia não tem mais isso. Dá para você mudar de profissão umas 3, 4 vezes durante a vida, porque a extensão é muito grande, né? Eu falo para o Maria, meu pai está com 85.
eu espero que, né, não tendo nada, passe disso. Então, sim, é normal, né? Estou aqui exagerando, mas para dizer essa possibilidade que a gente tem de que não dá mais para parar de estudar. Não dá. Independentemente da profissão. Tecnologia ainda mais, porque, como você falou, todo dia tem coisa nova. E é isso, Marcos, que eu faço com as pessoas que eu posso falar, principalmente com os meus liderados, é que o que eu mais falo, estudem. Sim? Estudem. É o que eu mais falo, estudem. É o que eu acho que a gente pode trazer alguns ensinamentos. E alguns que eu consigo trazer para eles tem vários, mas assim, estudem, façam, como posso dizer assim, sempre estejam atualizados, porque assim, agrega o contexto geral. Mas você sabe que eu falei uma coisa para Maria, né? Falei assim, ela falando em fazer pós, essas coisas, eu falei assim, e você falou uma coisa muito importante. É importante você fazer alguma coisa, de preferência, que você vá utilizar. Porque é bom você fazer qualquer coisa e ganhar o conhecimento, sem dúvida nenhuma. Mas para um crescimento profissional, você falando, né? Eu fiz tal coisa porque eu queria melhorar minha liderança. Eu quero fazer tal coisa porque eu quero conhecer isso aqui, porque eu acho que eu vou ter uma aplicabilidade. Porque quando você aplica ou quando você ensina, você realmente aprende muito mais. E aí, aprendendo muito mais, com muito mais profundidade, certamente você vai ter mais sucesso. Né? Uma coisa é amarrada na outra. Eu tenho buscado também, essa não foi dessa vez, tá? Mas áreas, por exemplo, que não sejam tão tecnologia. Então, acho que talvez a próxima pós seja um tema, assim, nada a ver, mas que agregue valor. Então vamos dizer lá, RH é uma área importante. Sim. Muito importante. Pessoas, eu trabalho, é o que eu falo assim, o meu foco hoje, 100% é pessoas. Psicologia, por exemplo. Psicologia. Tem um amigo que está fazendo, também mandar um abraço para Diogo Oliveira. Eita, você depois vai ter que passar para nós todos os nomes deles, eu falo, todos os LinkedIns ou todas as redes sociais deles, porque é para a gente colocar a menção para eles. O Diogo é formado em administração, fez engenharia mecânica e agora psicologia. Então, tá lá, tá... Por isso que eu tô falando, porque se ele gostar, ele muda de profissão. Não tem problema nenhum. Eu fiz direito, sou advogada, mas agora eu tô cursando pós-graduação em tecnologia. Pronto. E não tá tarde. A gente não tá tarde. Não. Eu tenho um avô de 82 também. Então, eu acho que a minha genética tá boa aí. Mas eu tô me preparando para. Então, assim, tenho me preparado psicologicamente, fisicamente, para chegar bem na minha velhice. Sim. Então, assim, eu sei que não é o limite. E a gente sabe, né, que todo dia é um aprendizado, né? Todo dia o que você falou, todo dia você pode fazer um curso novo, você pode fazer o que você quiser. E vai chegar um momento que a gente vai se aposentar e o que é que a gente vai fazer? Eu não quero ficar na minha cadeira olhando o tempo passar. Eu quero estar ativo. Então, eu quero estar ativo de qualquer forma. Seja no esporte, seja como um consultor, seja como enfim, qualquer coisa do tipo. Então, assim, o que eu mais falo, assim, eu tenho me preparado para minha velhice. Muito para minha velhice. Para não ficar parado, sentado, como era antigamente os nossos pais. Sim. Meu pai talvez não, mas o meu avô, por exemplo, é diferente, é totalmente diferente. Então é isso, acho que na minha parte de gestão, meu caminhar hoje foi esses timeline aí que a gente teve, assim, esses cortes aí, e hoje desempenho um papel, acredito, tenho recebido elogios, não me envaidece e só diz assim, tô no caminho certo, é o que eu percebo, assim, quando chega uma pessoa assim, poxa, Aldo, faz um elogio para minha equipe, eu me sinto assim honrado, que assim, é um papel importante que a gente faz. A gente é ponte de muita coisa. A gente a gente tem que ter uma postura, né, lógico, como um gestor, mas assim, a gente tem que ser visto como uma pessoa que pode talvez ser aquela pessoa que, poxa, me inspirei nisso daí. Eu acho que para mim, eu vou me realizar se uma pessoa assim, for para Aldo, me inspirei muito em você e hoje eu tô aqui por conta disso. Acho que isso eu vou ganhar, assim, eu tento fazer o meu máximo. Tento buscar a ética profissional, sempre estar lá com ela ativa. É bem isso daí. Porque a gente sabe, né? No meio, uma falha, às vezes, ela é interpretada de outra forma, né? Então, busco sempre manter minha ética, meu trabalho certo, enfim, tentar fazer sempre essa parte. Você falando da MV, você falou que é uma Health Tech, né? Isso. O que exatamente faz a MV sendo uma Health Vamos lá. Tech? MV hoje, o carro-chefe dela hoje é software na área hospitalar. Temos concorrentes, mas somos uma empresa genuinamente, não é pernambucana, porque Paulo é do Rio Grande do Sul, mas hoje com sede em Recife. Mas somos uma empresa com quase 2.900 funcionários, que o foco é
implantar sistema de gestão hospitalar nos hospitais. E, Paulo, hoje passamos pela transformação digital. Hoje a MV, por exemplo, tem células de inovação, tem várias células lá. E o que foi que aconteceu com a MV? A MV está num momento de crescente, de exponencial também, que a gente tem adquirido empresas que fazem sentido ao ecossistema MV. Então, teve a feira hospitalar agora, né? Esse podcast quando sair, mas teve uma feira hospitalar na semana passada, que foi 20, 21 e 22, salvo engano, que, para minha surpresa, Paulo já adquiriu outra empresa. Paulo fala assim, MV, né? Eu vou falar em nome da MV. A MV adquiriu outra empresa, que é Dr. Ortiz Itz. Enfim, é alguma empresa de oncologia, se eu não me engano. Então, tem acontecido essas... A gente tem um software como base, software hospitalar, e está tendo outros softwares que agregam valor ao software hospitalar. Exemplo, quando você vai ao hospital, você vê aquele equipamento pulsando lá, né? Que estou dizendo os dados lá, né? Pulsação, tudinho. Até um tempo atrás, a gente não conseguia integrar aquilo ali com o nosso sistema. Chegou a empresa, desenvolveu, conseguiu coletar os dados e começou a vender no mercado. Então, a MV entendeu que aquela empresa era importante para o grupo. Adquirimos. Assim como outras também, recentemente, uma empresa do grupo geria a parte de leito em hospital. Existem empresas que fazem isso. Sim. Vamos buscar sempre as principais, né? Paulo entendeu que isso fazia... Paulo MV. Entendeu isso que fazia sentido para o grupo. Então, a gente tem feito esse movimento de trazer empresas para o ecossistema que façam sentido ao grupo. Então, assim, a empresa base, software hospitalar. Então, se você for no Sírio-Libanês e alguns aqui em São Paulo, né, e outros, você vai ver que existem... a gente tem a concorrência. A gente não fala o nome da concorrência. Uhum. Eu empreendi lá também. A gente fala luz. Mas a luz a gente entende já lá o que é. Mas o que é que eu quero falar é o seguinte, hoje é 100% software hospitalar, mas num ecossistema muito grande. Mas muito grande. Então, estamos em uma ascensão, estamos muito bem no mercado, temos um market share aí importante no mercado. Temos atuado, como falei, já em outros países também. Acredito que será um novo normal para a gente. Isso eu estou falando como visão, talvez, de opinião, tá? Não é nada que eu estou sabendo, mas eu acho que do ritmo que está indo, com certeza. Então, não tenho dúvida, Paulo é uma pessoa visionária, é um sócio visionário, um CEO visionário. Temos pessoas lá dentro importantes que pensam junto com a gente. Então, Marcos, é a empresa 100% software hospitalar. E é muito legal ver uma empresa brasileira de software, o hardware, orgulho que seja, né, virando uma multinacional. Né? Paulo, eu vou falar para vocês a historinha. Paulo foi para Recife, isso é a historinha lá, tá? Que eu quero convidar vocês aí no próximo carnaval. Já fiz lá pro Marcos, né? Paulo se apaixonou pela cidade através do carnaval. Então, começou a desenvolver um trabalho lá, veio para Recife, aí se apaixonou pelo carnaval, começou aqui. Tem a historinha dele. Vamos ver se você vem para cá um dia em São Paulo. Quem sabe? Paulo vem para cá também conversar com a gente. Está convidado, Paulo. E hoje eu vi o crescimento da MV em Recife, onde era a sede, tudinho. Hoje a gente está em uma grande sede lá. Então, assim, não duvido que você falou que o mundo, assim, a gente não tem mais limite hoje. Então, muito assim, bom. Orgulhoso, e orgulhoso para mim é fazer parte desse movimento. Sim, muito bom. E rapidinho, só para falar uma coisa bem, bem importante. Eu tentei por 2 vezes entrar na MV. Tinha uma oportunidade, me inscrevia, não conseguia. Teve outra, não conseguia. Nessa última, como eu falei para vocês, como um bom católico, ele quis que eu entrasse na MV nesse momento. Então, nesse momento, eu estava participando de uma vaga que era importante também lá, que eu gosto dessa área também, não era nem gerência de tecnologia, que eu amo. Essa eu estava começando a gostar, essa eu amo. Mas no processo seletivo, Marcos, abriu a vaga para gerente de tecnologia. E a pessoa do BP, que a gente chama BP, do RH, falou, do seu perfil é muito mais inerente à gestão. Você quer participar? Eu, claro. Claro, porque assim, essa área, essa vaga que eu estava participando, ela era um skill que eu não tinha. E eu queria desenvolver isso em mim. E hoje vejo lá tudinho, mas a parte de gestão, enfim, aí mais
realizado. Muito trabalho a ser feito, muitos projetos, todos andando, está acontecendo, está evoluindo, estamos tendo resultado financeiro. Então, assim, tá delícia. A gente fala, tá tranquilo. E assim, é continuar, trabalhar. A sede fica em Boa Viagem? A sede fica próximo, a gente chama lá em Biribeira. Tem que ser, senão como é que acontece o futebol ali? Agora sim, só para falar, Marcos, do futebol é dentro da empresa, tá? Vai vendo. Porque com os tubarão lá, tem que depois dar um mergulho lá. A gente tem uma estrutura lá de academia e uma quadra lá. Muito bom. Dentro da empresa. Não, isso é muito legal. Essas empresas tech, no geral, tem umas coisas bem bacanas assim disponível para os colaboradores fazerem na própria empresa, e isso é legal porque você ganha muito tempo. Em cidades grandes, né? Recife, a gente viu, né? A gente esteve lá num evento. Poxa vida, tem um trânsito bastante também caótico. São Paulo, né? A gente tem um amigo de São Paulo. A gente viu que não é tão fácil também. Então, esse tipo de coisa ajuda muito, né? Ajuda bastante. Sim. E tem outra coisa, né? Você sabe por que o futebol fica dentro da empresa? Né? Porque aí não tem o risco dos funcionários de dar uma mergulhadinha depois lá e ser atacado pelos Baby Shark lá, sabe? Pode ser. Eu acho que é isso também. Eles não querem dar um abracinho nos Sharks que tem lá, não. Aldo, indo aqui mais para a reta final, conta aí, né? Você já falou um pouco, né, dos seus hobbies aí, mas tem algo a mais aí que você faz aí para ter aquele momento de lazer, de descompressão, que você... O lazer tá com os amigos hoje, com os filhos. Tenho apreciado o gosto agora pelo vinho, então meu lazer com os amigos tem tomado vinho, mas sou a gente chama lá Total Flex, né? A gente toma tudo, né? Mas com o esporte, assim, a gente pratica esporte para poder tomar a gente fala lá, né? Mas assim, gosto como um bom pernambucano, gosto de dançar, gosto de forró, convido também vocês para o São João lá, é um São João muito bom. Tem um de Campina Grande também, da sua terra, que na minha opinião, como um bom forrozeiro, é melhor que o de Recife. Então, pelo que eu sei, o de Campina Grande é o maior que tem. É a nossa briga. A gente fica brigando lá. Eu vou sair da conversa agora. Aqui em São Paulo a gente é meio fraco. Mas gosto de forró, gosto da música boa, gosto de dançar. Acho que, para mim, como herança também de família, parte de mãe, as minhas tias me incentivavam a dançar. Veja que engraçado. E hoje é um hobby, é uma coisa que me traz uma coisa boa, assim. Gosto de videogame, que eu já falei, é um hobby antigo. Gosto de praticar esporte, gosto de assistir. Eu gosto de tudo. Mas assim, eu tenho feito isso, esses movimentos, tá com os amigos, tá com a família. Acho que hoje tá junto deles. Esse é o momento. É muito importante mesmo. Aldo, eu vou trazer aqui para você, tá, como seus pares, pessoas que trabalharam com você, né? Enfim, seus times o veem, tá? Então, vamos lá. Aldo Oliveira é um profissional admirado por sua liderança técnica e visão estratégica, sendo reconhecido pela capacidade de transformar desafios em soluções práticas e eficientes. É valorizado por sua proatividade, comprometimento e domínio em tecnologia da informação, sempre atuando com foco em resultados. Colegas e líderes destacam sua habilidade em gerir equipes, promover a inovação e garantir a excelência operacional. Seu perfil colaborativo e inspirador o torna referência na integração entre tecnologia e negócios. Tá no caminho certo, parece. Eu tô me esforçando para isso. Agradeço, acho que é por aí. Acho que é bem isso daí. Fico feliz, sabe, Maria, de escutar, e Marcos também, um depoimento desse. Mostra, assim, que eu tenho me empenhado e estou trazendo alguns resultados. Então, assim, não me envadece, assim, fico... Não, eu acho que pela boa humildade nordestina, acho que, assim, a gente entende, assim, poxa, tão bom, né? Pelo menos há esse reconhecimento, né? É tão bom reconhecer uma pessoa. Lá no Grupo MV, por exemplo, a gente tem esse momento de fazer feedbacks. Então, a gente não é obrigado, mas é uma prática que eu tenho que fazer com todos os meus liderados. Falar, por exemplo, Marcos, você está indo bem, você está indo tranquilo, precisa melhorar nisso. Talvez, Marcos, você está desempenhando um papel importante, faça esse movimento lá. A gente não é obrigado, mas a gente tem que fazer isso daí. Existe uma regrinha lá internamente. Para você ser promovido, por exemplo, tem que ter feedbacks, não só meu, como de outras. Então, a cultura lá que as meninas desenvolvem é muito importante. Então, escutar isso daí, para mim, assim, soa como assim, o trabalho está sendo bem feito. Então,
É um sentimento que eu tenho. Dever mas cumprido. eu falo que não tem problema em vai descer. Você só não precisa depois achar que você é a última bolacha do Não, pacote. Entendeu? não, Aquele e não negócio é assim. mesmo. Mas assim, porque assim, eu acho que o esforço tem que ser recompensado. Sim. E ele é recompensado com essas vozes que falam pra gente que, olha, tá ok. Porque perfeito ninguém é, né? Nós todos temos nossos defeitos, mas a gente também tem que ouvir o lado bom, né? E normalmente a gente só ouve o lado ruim, né? Só Então, assim, é não tá importante. funcionando. Exatamente. A gente teve um case lá, recente, que eu trouxe para os meninos. Tinha uma funcionária lá que estava bem descontente com a situação lá. E descontente mesmo. E eu falei, ó, a gente precisa entender o problema. E a gente vai... Não é virar o jogo, mas a gente precisa, por exemplo, fazer com que ela entenda e depois a gente resolver da melhor forma. E eu tinha um funcionário que não chegou desse momento. Ele chegou assim... Ela só chega reclamando, chegou aqui já 3 vezes no setor. Aí foi quando me acionou, ó, vamos lá. Aí, fulaninho, entenda o contexto que é. Aí sentei do lado dele, expliquei. A gente precisa fazer essa etapa. Vamos fazer? Vamos. No final, aí tem um portal lá da gente, ela... Fulaninho, muito obrigado pelo atendimento, Dinho, não sei o quê. E eu sabia que ela ia dar um feedback. Assim, eu imaginava pela forma que a gente conduziu a atividade. E depois eu mostrei ele, tá vendo como a gente consegue contornar uma situação de uma forma melhor, sem reclamar, vamos dizer assim. Vamos entender o lado do outro, porque na historinha de Lobo Mau e Chapeuzinho Vermelho, a gente só escuta o lado de Chapeuzinho Vermelho. Ninguém sabe o lado de Lobo Mau. Por que Lobo Mau foi atacar ela? Por que aconteceu aquilo? Ninguém sabe. Não dizendo que um tá certo ou tá errado, mas a gente meio que escuta... Trazemos isso da nossa infância, que a gente só escuta um lado. Por que não escutar o outro lado? Então eu trouxe esse movimento para ele, inclusive com essa analogia que eu fiz agora. Ó, vamos entender pelo lado da pessoa, por que ela tá assim. E assim, a chave desse negócio foi ela elogiar e ela mudar toda a visão que ela tinha daquela situação. Hoje ela passa por mim, agradece. Mas assim, eu agradeça a ele que teve essa iniciativa. Então ele mudou. Então, esse é o nosso papel de gestão. Um dos, né? Tratar pessoas, saber... O movimento de escuta é importante, o movimento de entender. Nem sempre você vai estar apto para aquilo ali, mas você tem que estar no momento lá de escuta. Vem aqui, vamos conversar. É esse movimento, para trazer o melhor para a concessionária. Para a concessionária não, para o grupo, no caso MV, mas para a concessionária, para qualquer empresa. Trazer essa parte, que a gente hoje não é só gestor técnico, a gente é gestor de pessoas. A gente gere pessoas. É o principal que eu tenho aprendido hoje, é gerir pessoas. Boa, muito bom. Aldo, muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente, pelo seu tempo. Veio de longe, esse convidado de hoje veio de longe. 3h10, tranquilo ainda. Era bom que viesse de carro realmente é distante. Mas 3h10 é um livro, a gente lê um livro no avião, vai lendo uns trechinhos. Por sinal, recomendar aí tem um tópico que eu queria falar, tem 2 livros importantes que quem vai ver esse vídeo aí. Resiliência Cibernética, de Alessandro Carvalho. Acho que é um livro bem atual aí de cibersegurança. E para quem quer se aventurar em IA, tem Kun Lee. Eu acho que é esse o autor. Deixa eu só confirmar aqui, mas eu acho que é... Deixa eu lembrar aqui o nome dele. Kai-Fu Lee. Inteligência Artificial 2041. Então, 2041. Que medo. Exatamente. Pensem. Que medo. Pensem. Olha assim, o Exterminador do Futuro aí. São livros importantes para quem quer se aventurar aí também. Acho que cibersegurança hoje é o hype, né? A gente só não sabe quando é que a gente vai ser invadido. A gente tem que se preparar para isso, né? Sim. Que vai acontecer, vai. Que vai acontecer e vai. Quando? Vidraça a gente sempre Vidraça sempre é. Só não sabemos quando. E como vai ser, né? Temos visto aí o melhor possível. É bem isso. Então, essa dica que eu dou para ir, trazendo essa parte ainda de estudem, né? Esses livros são importantes aí, tenho lido a conta-gotas aí por conta da correria, mas são livros importantes aí para quem quiser se aventurar na parte aí de IA, cibersegurança, recomendo. É uma recomendação. Espero que os meus liderados façam isso. Meu livro está lá. Já dei livros também. Teve um analista meu que estava na dúvida. Não, eu quero ir para cibersegurança, tudinho. Aí eu peguei um livro que eu estava lendo, aí eu comprei um igual e falei, leia ele.
Mas ele não foi. Ele foi para outro setor. Mas é esse movimento também da gente estimular. Não vamos mudar a carne, o queijo, tudinho prontinho. Não, aqui, ó, começa por aqui, vá fazendo. Então a gente trilha como é que vai ser. É bem isso daí. Aldo, obrigado por você estar Marco, aqui com a gente. Eu que agradeço. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, né? Nos conhecemos do grupo ali, às vezes de troca de informação. Não, agora você não é holograma. Agora eu conheço o Marco. Agora eu posso falar no grupo lá que assim, eu conheço o Marco agora pessoalmente, conheço Maria pessoalmente. E leve o nosso convite para os outros recifenses, é isso? Pernambucanos. Para todos os pernambucanos, né? Que queiram participar, a gente está aqui de portas abertas quando eles estiverem em São Paulo, né? Sim. Nós gravamos às quintas-feiras, pelo menos por enquanto. Galera do Nordeste, gente, venham, eu sou da terrinha, eu gosto de bater um papo com a galera do Nordeste. Eu, como faço parte de outro grupo lá, vou fazer esse convite lá, vou estender esse grupo, sim, para outros gerentes, outros CEOs lá, para contar um pouquinho. É tão bom, né, a gente escutar pouquinho, né, de cada um. Às vezes não tem tempo em um network saber sobre tudo, e de repente saber agora, por exemplo, quem é Aldo, quem é Marcos, quem é A, B, C. Sim. É bom. E quando a gente conhece a vida das pessoas, a gente valoriza mais elas. Eu acredito muito nisso. Quanto mais profundamente se conhece a pessoa, né, e uma hora dá pra gente falar bastante coisa, né? Assim, passa rápido, mas a gente fala bastante coisa. Beleza. Né? Muito obrigada. Não, eu que agradeço. De novo, gratidão, Deus tem sido para mim muito, o que eu falei para vocês, muito cirúrgico na minha vida. Então assim, hoje eu fui correr, aí teve um momento que eu passei ali pelo Ibirapuera, aí eu fui pelas ruas de trás, aí eu paro aonde, assim, eu peguei uma rua totalmente aleatória, uma igreja. Aí eu tenho que ir lá, me ajoelhar. É Ivo alguma coisa, uma igreja ali perto do Parque Ibirapuera. Aí cheguei lá e o cara tava abrindo, aí era assim, o tempo que eu corri pra ela tá aberta é Deus. Exatamente. Porque eu podia passar, ela tava fechada. Sim. Ou poderia ir por outro caminho. Sim. Então ele fez com que eu fosse lá, sou católico, um bom católico, fui lá, sentei, rezei, agradeci, fiz todo o meu movimento, continuei e hoje eu tô aqui, gratidão. A palavra hoje é que eu sempre falo, gratidão por tudo. Eu agradeço todo dia, joelho no chão, agradecendo. Gratidão também. Gratidão. Exatamente, eu gosto muito dessa palavra. Bom, vamos lá, né? Agradecer aos nossos apoiadores aqui que tornam esse projeto possível, né? Agradecer ao Grupo Taking, quando a gente fala ali de projetos personalizados, Talent Acquisition, Digital Workplace, é parceiro oficial da Oracle, a gente então fala aí do Grupo Taking. Agradecer a Soft Expert, quando a gente fala de plataforma e suíte ali com vários componentes, né? BPM, GED, Workflow, ESG, GRC e muito mais, então é lá com a Soft Expert. Agradecer a Elo, quando a gente fala de serviço nas plataformas SAP e Thomson Reuters, é com a Elo. Agradecer a Vipor, né, quando a gente fala de Business Analytics, gestão de dados, é com a Vipor. Agradecer a Cisnet, soluções ali de infraestrutura e segurança. E muito obrigada a todos os ouvintes. Curtam, comentem, compartilhem. E aqui é a nossa lembrancinha para o nosso convidado. Rapaz, obrigado. Gratidão. Obrigado. Marcos. Imagina, que é isso. E Maria, de novo, muito obrigado. O que eu estou vivendo hoje é assim, com certeza é um momento ímpar na minha vida. Eu falei para vocês que é a primeira vez que eu participo de um podcast. Não estava nervoso, eu estava tranquilo. Acho que e não está mesmo, tá, galera? Tá mesmo. Eu acho que eu tô aprendendo a desenvolver isso daí em mim. Mas agradeço demais a oportunidade, aos parceiros que, de alguma forma, contribuíram para isso, né? São peças fundamentais para a gente, né? A gente como gestor, sim. A gente sabe que sem eles a gente não entrega nada, né? Não entrega nada. Tem grandes fornecedores aí, amigos. Mais um agora na Take aqui, que a gente está fazendo alguns trabalhos com eles. E é isso. Obrigado a todos que estão ouvindo. Quando quiserem conversar comigo, eu tenho também o meu YouTube, mas aí se puder compartilhar, quiser trocar figurinha até lá, a gente troca figurinha e é isso. Muito obrigado. Depois você tem que passar todos os contatos e o seu coisa pra gente colocar na hora da publicação. E não pode esquecer. Eu passo. Tá bom? A gente te passa o episódio antes pra você assistir e passar os nomes de todo mundo antes da publicação. Sim. Vou passar, com certeza. Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.